Vasco próximo de fechar mais um reforço para a temporada, mais um para o ataque, que na verdade é um setor que está nos preocupando. Tudo isso após a vinheta. Salve, salve galera do Vascão! Bom almoço pra todo mundo e amanhã a bola rola. E como rola lá em Santa Catarina, Marcílio Dias e Vasco pela Copa do Brasil, jogo decisivo, eliminatório. Se o Vasco empatar ou vencer, avança para a segunda fase da Copa do Brasil. Se o Gigante da Colônia, cadê Madeira? Perder, está eliminado na primeira fase, que seria uma vergonha. Como foi uma vergonha para o Cruzeiro, por exemplo, que foi eliminado pelo Souza. Então, todo cuidado é pouco. E o Vasco sabe. O Vasco já sofreu ao longo de várias histórias da Copa do Brasil, sendo traídos em jogos contra times pequenos. Ano passado mesmo foi eliminado pelo ABC. Então, todo cuidado é pouco lá em Santa Catarina. Vamos voltar a falar sobre esse jogo num Boa Noite, mas vamos agora falar de reforços, né? Já que o Vasco ainda continua no mercado, já que desculpem, o setor do ataque, do meio campo, preocupa, no meio para frente, preocupa. Precisa de alguém para dialogar com o Payet e alguém para dialogar com o Vigete no ataque. Já vimos que o David não deu certo. O último jogo, até agora a gente está com raiva com o gol que o David perdeu. E por isso o Vasco continua atrás de jogadores para esses setores. E o Vasco negocia com o atacante André Silva, do Vitória de Guimarães. A notícia em primeira mão foi do colega Lucas Pedrosa, do SBT. E depois confirmado por este jornalista e vários outros que cobrem o Vasco. É um jogador que é brasileiro, nascido no Brasil, mas fez toda a base, toda a carreira em Portugal. É cria do Ave, né? Rio Ave de Portugal, e está no Vitória Guimarães. É um jogador tido como versátil. Eu não acompanho o campeonato português, mas tido como versátil pelas pontas. Seria um jogador para ser titular no lugar do David, ali na ponta esquerda. Só que a negociação ainda não está concluída. O Vitória Guimarães não descarta em negociar o jogador, porém eles querem pagamento à vista pelo jogador, já que é um jogador que eles consideram fundamental para o esquema da equipe. E se for para abrir mão, tem que ser em dinheiro, ou seja, só vendendo. Não vai querer com empréstimo, com obrigatoriedade de compra em caso de algumas metas. Eles só querem vender em definitivo por 2 milhões de euros, equivalente aí a 10 milhões, desculpem, a 10 milhões de reais. Segundo que o colega Pedrosa apurou, isso aí eu não cheguei a confirmar, que a 77 aprovou a negociação. Só que a 77
ela costuma não fazer pagamento à vista. Desde a época do antigo diretor Paulo Brax e agora com o Alexandre Matos também. Mas vamos aguardar que da 77 é bom ter uma certa prudência. E é um jogador que, assim como o Serginho, praticamente não jogou no futebol brasileiro. O Serginho é o primeiro clube profissional dele no Brasil, é o Vasco. E, no caso, se fechar com o André Silva, o Vasco será o primeiro time profissional no país natal dele. Eu até vou buscar depois no YouTube jogadas desse André Silva. Mas seria mais um reforço para o Vasco, na sequência do Campeonato Carioca. Se passar da segunda fase da Copa, passar para a segunda fase da Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro. Então é isso, galera. E ao longo do dia a gente vai correr atrás de contatos do empresário, do jogador, né? O empresário dele se chama Antônio, é português também, é natural, já que ele fez a carreira toda em Portugal, ter representantes de lá. E também vamos tentar achar o contato do pessoal do Vitória Guimarães para a gente ver como está as negociações, como manda um bom jornalismo, saber a versão dos portugueses também. Então, e claro, a gente vai falar no Boa Noite sobre o provável time que vai enfrentar o Marcílio Dias na terça-feira lá em Santa Catarina. Até mais.